Paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Mais uma vez aí, mais um vídeo com a graça de Deus. Que a paz do nosso Deus esteja com vocês, né? Paz do nosso Senhor Jesus. E vamos continuar aqui a nossa série Cartas Vivas, né? E a gente está lendo a carta aos Coríntios, né? A gente leu 1 Coríntios capítulo 1 e capítulo 2, agora e leu 1 Coríntios capítulo 3 e capítulo 4. Hoje a gente vai ler 1 Coríntios capítulo 5 e 6. 1 Coríntios capítulo 5 e 6, né? Aqui dando continuidade com a série Cartas Vivas de Deus, né? Carta aos Coríntios. Vou acompanhar aqui na minha Bíblia, né? Na minha não, né? Na Bíblia dos apóstolos aqui, dos homens que testificaram, dessas cartas vivas de Deus, né? 1 Coríntios, capítulo 5 e 6, irmãos. Acompanhe na sua Bíblia. Chegaram informações da existência de pecado sexual entre vocês, e de um tipo condenado até mesmo pelos pagãos. Um homem vive com a sua madrasta. E vocês continuam orgulhosos? Não deveriam, em vez disso, sentir certa tristeza e remover da comunhão de vocês o homem que praticou isso? Pois eu mesmo, ainda que fisicamente ausente, estou com vocês em espírito, e já julguei o homem que fez isso como se estivesse presente. Em nome do Senhor Jesus, quando vocês estiverem reunidos, comigo espiritualmente presente, e o poder de nosso Senhor Jesus entre nós, entregue esse homem ao adversário, para que sua velha natureza seja destruída e seu espírito seja salvo no dia do Senhor. Sua vanglória não é boa. Vocês não conhecem o ditado? É necessário apenas uma pitada de Ramtés para fermentar toda a massa. Livre-se do velho fermento para poder ser uma nova massa, porque na verdade vocês estão sem fermento, pois o nosso Cordeiro de Páscoa, o Messias, foi sacrificado. Dessa forma celebremos o ceder sem qualquer vestígio de Ramtés, o Ramtés da impiedade e do mal, mas com a mitzvah da pureza e da verdade. Na carta anterior, escrevi-lhes que não se associassem com pessoas que participam de imoralidade sexual. Não quis dizer com isso as pessoas sexualmente imorais de fora da comunidade de vocês, nem avarentos, os ladrões ou os adoradores de ídolos, porque se fosse assim, vocês teriam de deixar o mundo. Não. O que lhes escrevi foi para que não se associasse com alguém que supostamente é um irmão, mas se entrega à imoralidade sexual, é avarento, adora ídolos, calunia, embebeda-se ou rouba. Com essa pessoa vocês não devem nem comer, pois como haveriam de julgar os de fora? Não são os de dentro da comunidade que vocês devem julgar? Deus julgará os de fora. Apenas expulsem esse perverso do meio de vocês. Capítulo 6. Como ousam um de vocês que tem uma queixa contra outro dirigir-se aos juízes pagãos do tribunal e não ao povo de Deus? Vocês não sabem que o povo de Deus julgará o universo? Se vocês julgarão o universo, são incompetentes para julgar essas causas menores? Vocês não sabem que julgaremos os anjos, para não mencionar os assuntos da vida cotidiana? Portanto, se vocês têm questões a respeito da vida cotidiana, por que as colocam diante de homens que não têm lugar na comunidade messiânica de Cristo, né? Vocês deveriam ter vergonha disso. Não há ninguém entre vocês sábio o suficiente para resolver uma disputa entre irmãos. Em vez disso, um irmão vai ao tribunal contra outro irmão, e isso diante de incrédulos. O fato de ir ao tribunal uns contra os outros é, em si mesmo, uma derrota para vocês. Por que não preferem ser enganados? Por que não preferem sofrer o prejuízo? Em vez disso, vocês mesmos enganam e prejudicam e o fazem contra os próprios irmãos. Vocês não sabem que os injustos não terão parte no reino de Deus? Não se iludam. Pessoas que mantêm relações sexuais antes do casamento, adoram ídolos, praticam sexo depois do casamento com quem não é seu cônjuge, têm relações sexuais ativas ou passivas com pessoas, roubam,
são avarentas, embebedas e atacam pessoas com linguagem insolente, pilhadoras. Nenhuma delas terá parte no reino de Deus. Alguns de vocês praticavam essas coisas, mas vocês se limparam. Foram colocadas à parte por Deus. Foram contados justos pelo poder do Senhor Jesus, o Messias, e pelo Espírito de nosso Deus. Vocês dizem, para mim tudo é permitido. Pode até ser, mas nem tudo é proveitoso. Para mim tudo é permitido? Talvez, mas no que tange a mim, não me deixarei dominar por nada. O alimento foi feito para o estômago, e o estômago para o alimento. Talvez, mas Deus dará fim a ambos. O alimento foi feito para o estômago para o alimento. Talvez, mas Deus dará fim a ambos. De qualquer modo, o corpo não é para imoralidade sexual, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Deus ressuscitou o Senhor, e Ele também nos ressuscitará por seu poder. Vocês não sabem que seu corpo é membro do Messias? Portanto, pegarei os membros do Messias e os unirei a uma prostituta? Nada disso. Vocês não sabem que o homem que se une à prostituta se torna fisicamente um com ela? Porque o Tanakh diz, os dois se tornarão uma carne. Mas quem se une ao Senhor é um espírito com ele. Fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que a pessoa comete são de fora do corpo. Mas quem fornica, peca contra o próprio corpo. Ou vocês não sabem que o seu corpo é um templo do Espírito Santo, que habita em vocês e que vocês receberam da parte de Deus? A verdade é que vocês não pertencem a si mesmos, mas foram comprados por um preço. Então use o corpo para glorificar a Deus. Esse é os capítulos que a gente ia ler. Irmãos, aqui eu me enrolei aqui, mas é que eu li... Tipo aqui, ó. Pessoas que mantêm relações sexuais antes do casamento, adoram ídolos, praticam sexo depois do casamento com quem não é seu cônjuge, tem relações sexuais ativas ou passivas. Então, tá falando para as pessoas aqui, né? No sentido que tudo que não vem do amor, né? Tudo que não vem de um ato entre o casal não deve ser praticado, né? Essa tradução aqui, ela deu um detalhezinho a mais aqui, né? Diferente da outra que fala. Vamos ver aqui. 2 Coríntios, desculpa, capítulo 5 e 6. Aqui em outras, na Almeida tá assim, ó. Tá mais claro, vamos dizer assim. É o versículo... Aqui tá, não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os feminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avaretos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. E essa diz... Quem não é seu cônjuge tem relações sexuais ativas passivas, roubam, são avarentos, bebedos, se atacam pessoas com linguagem insolente, pilhadoras, nenhuma delas será parte do reino de Deus. Bom, mas resumindo, capítulo 5 e 6 aqui. Paulo está falando que nós, irmãos, nós temos que julgar pelo Espírito que há nele, né? Que nós temos que julgar as pessoas que são de dentro, né? Não as que são de fora, né? A gente faz ao contrário. A gente julga as pessoas que são de fora, não as que são de dentro. O que ele está falando aqui é as pessoas que estão no nosso meio e praticam todas essas coisas, né? Porque a maioria dos pecados hoje em dia que é condenado dentro da igreja é só o sexual, né? Porque na verdade estão tudo ali se mordendo e se desejando, né? Todos nós, vamos dizer assim, né? Que deveríamos já ter nos livrado dessas coisas. Mas é porque não admitimos o peso que essas coisas têm. Porque não admitimos que ainda somos carnais em relação a essas coisas que é o principal.
E aí é o único que tem, mas ninguém fala da mentira. Ninguém tá nem aí, se mente, acha que a mentira é assim. Pesos diferentes, medidas diferentes para Deus, né? Como está escrito, são abomináveis. Então, meus irmãos, você não faz nenhum pecado sexual, mas você mente. Você está fazendo a mesma coisa. Você condena, você julga. Você está fazendo a mesma coisa. Você ama o dinheiro. Avarento que ama o dinheiro. Idólatra que ama o dinheiro. Que é uma idolatria. Você está fazendo a mesma coisa. Então, e aí ele está fazendo outra coisa que hoje em dia a gente faz errado, né? A gente julga os de fora e não os de dentro. Mas aqui o Espírito de Deus está mostrando através de Paulo que a gente tem que julgar os de dentro, não os de fora. Que um irmão que se diz irmão, que pratica tudo aquilo que é contrário à verdade, a gente não devia nem comer com ele. Que diz, não, mas isso aí não dá nada, isso aí é normal. Pô, cara, eu vi uma guria lá, mas não dá nada, é normal. Qual é o homem que não olha? Ou aquele irmão lá, sabe? Ele já fala da vida dos outros, né? Maldizente. Com essas pessoas a gente não deve nem comer, irmão. Tá escrito aqui. Imagina então quem idolatra uma placa de igreja. Idolatria. Quem idolatra o pregador que vai vir lá, paga pra ir. Eu quero ver, eu quero ver. Isso aí eu também já fiz isso. Então é interessante essa passagem, meus irmãos. Leia o capítulo 5, 6. E o que ele está dizendo aqui é que a gente, estava acontecendo aqui, né? Pessoas às vezes levavam causas entre os irmãos para julgar em tribunais ali da região da cidade de Corinto. Tipo, meu irmão, aquela terra que você me comprou, você me pagou, era 10 mil, tu me pagou 5, falta 5. Irmão, quando tiver dinheiro eu pago. Não, eu já te dei o prazo. Ele está vindo lá no tribunal resolver, sendo que poderiam resolver entre irmãos, sendo que poderiam que ser entre eles mesmos para não dar escândalo, né? Ô irmão, tu fez isso, eu vou te perdoar, mas assim, ó, tal dia você tem que ter consciência, sua consciência é com o Senhor. Não vou te cobrar mais, mas a consciência é com o Senhor. Por isso que está escrito, porque não sofre o dano, né? Porque não perdoa, né? Porque a gente não perdoa como a gente foi perdoado. Beleza, aquele irmão fez, nunca mais faz negócio com aquele irmão, repreende ele. E deu, ó irmão, primeira e última vez que eu faço negócio com o irmão, tá? Isso aí que o irmão fez foi muito feio. Ah, não, tu não tem razão, entendeu, irmão? Ou pedir para outro irmão aconselhar ele, cara, você deve, o cara paga. É isso que tá falando aqui. E hoje, né, essas nossas doutrinas aí de super apóstolos, como diz Paulo, né, história da igreja. Que igreja? Eu tô falando agora da igreja verdadeira, de Cristo. Aquele que não aparece, o menor. O menor é o maior para Deus. Então esses, irmãos, nós que somos maduros, né, ou nós que deveríamos ser maduros, vamos dizer assim, a gente age que nem eles. Porque aí a gente julga os de dentro, os de fora. Olha lá, aquele lá que não vem aqui é assim, é claro que ele é assim. Você também é, por isso que a gente reconhece que precisa de Cristo. Então, meus irmãos, isso aqui na verdade Paulo estava resolvendo uma questão. E estava tendo imoralidade, inclusive alguém estava pegando a madrasta. O negócio estava assim. E aí esse que tava, quase que nem hoje está acontecendo, aí esse que tava pegando a madrasta, o pessoal tava ali passando a mão na cabeça, cobertando, mas se fosse alguém que não era cristão e estivesse pegando a madrasta, chegasse que nem hoje, vai pro inferno, né? E não é assim, né, irmãos? A gente tem que, com a graça de Deus, fala aqui para irmãos em Cristo de verdade, né, irmão? Para você que vai numa denominação, como já foi falado, explicado, né, pela graça de Deus que é em mim, que me mostrou também, não é você que pertence à denominação, é a denominação que pertence a você. Se Jesus
você chegou até você, foi Jesus que chegou, não foi você que foi até ele. E isso, o local não importa, entende? É só o meio pelo qual você creu. E então, meus irmãos, e lá a gente está aprendendo com essas heresias, como o Pedro falou, heresias e doutrinas de demônios que estão enfiadas lá por líderes das trevas, né? A maioria, não generalizando, mas a pessoa que vem de Cristo dentro dessas instituições tem pouca ou nenhuma voz e nunca vão ter. Nós vamos chutar, escorraçar e é isso, irmão. Porque você não pertence a nada que é desse mundo, seja placa, nada que é desse mundo. Nós somos santos, os separados, os chamados para fora. A gente foi chamado para fora, como está escrito lá, com Cristo, para fora do curral. Fomos os chamados, os separados. Isso que significa santos, separados, né? Somos separados. Isso que nós somos santos. Somos contaminados pela doutrina de homens, pela placa de homens, por homens. Não devemos ser, na verdade, pelo sistema, né? Nós somos peregrinos por governos, não somos. Nós devemos imposto, a gente paga imposto, mas a gente é peregrino, a gente está usando aqui, mas a gente não é daqui. Entendeu? Então a gente não pode amar aqui. E esse é o mundo que Cristo fala. E esse é o mundo que nós julgamos, que nós vamos julgar juntamente com os anjos. Mas nós julgamos as pessoas que estão nesse mundo, que assim como nós, são induzidas ao erro. Entende? São induzidas ao erro e erram, assim como nós. Mas nós fomos acordados, vivificados, ressuscitados por Cristo. Então, essa partezinha da carta aqui é meio que só uma advertência de Paulo, né? Mas que serve bastante para os dias de hoje, né? Para as igrejas de hoje, não só as de Coríntios. Tá bom, meus irmãos? Deus abençoe no nome de Jesus. Fica mais esse videozinho aí, tá? Oremos um por outro, não deixemos de nos reunirmos, tá? E orem por mim, e se Deus quiser, eu também, no nome de Jesus, vou orar por todos os santos, continuar orando. Esse é o nosso papel. E nos julgamos não para nos condenar, nos julgamos para nos disciplinar, porque aquele que está sem disciplina, meu irmão, né? Então nós nos julgamos para nos, irmão, às vezes precisa, entendeu, irmão? Não foi legal, irmão, tá? Ah, pois é, irmão, mas tu também? Ah, então tá. Então não vamos ver isso como, como diz as pessoas, como uma crítica construtiva. Entende, meus irmãos? Não estamos aqui para ser mais que ninguém, nem para parecer, nem ser melhor, nem o maior. Mas como Cristo nos ensinou, nós estamos para ser o menor. Aquele que quiser ser o maior, sirva a todos. Tá bom, meus irmãos? Deus abençoe no nome de Jesus. Amém.